porque eu anotei uma coisa aqui. Você falou o seguinte, ó, dos 20 aos 35 anos, a pessoa ela tem que acumular aqui, ela tá na fase para acumular, primeira fase aqui de acumulação patrimonial, primeira massa, entre 50 a 100 mil reais. E aí tem gente aqui que tá acompanhando a gente, tem 50 e tipo, pô, cara, que não tem uns 50 mil, cara. Mas que eu tô meio atrasado. Eu vou chegar lá. Tô meio atrasado. Eu vou chegar lá, porque no final isso é a curva ideal. É uma visão ideal, isso que deveria acontecer, e aí cada um vai entender em que fase que tá, e agora o que tem que fazer para remediar. Mas no mundo ideal, esse é o primeiro momento, que é para acumular esse recurso, não só para ele começar a crescer, mas ter uma reserva de emergência também que evite a pessoa entrar em endividamento e acabar indo para juros. Mas tem jeito então. Tem jeito. A gente vai abordar. E talvez parte da audiência não tenha feito isso nessa fase pelos erros clássicos que eu vou colocar aqui. Legal. Quais são os erros clássicos dessa fase? São 2. Primeiro, a gente fala que é o famoso patrimônio dente de serra. Eu tenho R$0, aí eu vou lá e acumulo como se fosse 10. O que eu faço? Gasto. Com o quê? Tanto faz. Compra moto. Aí zero. Aí depois eu vou juntando, e eu esforço, né, de juntar esse dinheiro, junto 20 mil reais, vou para a Europa. Aí depois volta de novo. Então eu vou juntar mais alguma coisa, caso gasto tudo. Aí eu vou juntar um pouco, vou entrar no apartamento, financio zero. Isso é o planejamento serrote. É o serrote, é exatamente o patrimônio dente de serra, e esse aspecto de toda vez que junta, realiza em um objetivo de curto prazo e esquece do objetivo de longo prazo, que é manter essa reserva que vai gerar renda passiva, você vai postergando. E a gente vai perceber que postergar 10, 15 anos para acumular, né, não tem volta. Né? A gente não recupera esse tempo. Então a gente vai ter que compensar na próxima fase, que aí tem como compensar. Mas a gente já perdeu aquele período. Então, o erro clássico dessa fase é gastar tudo que ganha e não começar a fazer essa acumulação, né? E o segundo erro, aí sim, é gastar tudo que ganha e talvez ali realmente não entender como o orçamento funciona. Né? Quanto mais ganha, mais gasta. É muito natural, esse é o natural do ser humano. Quanto mais ganha, mais gasta, e não ter essa consciência que em algum momento tem que abrir esse gap ali para começar a acumular. Legal. Tá? 20 aos 35. Então, ou seja, 15 anos para juntar os primeiros 100 mil reais. Né? A partir do momento que você começa a trabalhar. Depois, nós temos aqui o terceiro ciclo financeiro, que é ali dos 35, né? Ali por volta dos 50. Então, mais 15 anos. Que a gente chama da fase de rentabilização. Então, nessa fase, o aporte, ele continua, né? Você sempre vai continuar aportando até chegar no volume que você precisa, só que nessa fase fica bem mais relevante uma estratégia, né, mais proativa de acompanhamento da sua carteira. Com alguma estratégia, com uma estrutura de alocação adequada. Um consultor de investimentos aqui, por exemplo, pode funcionar. Se você não tiver conhecimento adequado para fazer isso, obviamente, aí você pode até contratar o consultor, tanto que o consultor entra aqui, principalmente quando entra 100 mil ou mais, porque aí vai ter alguém proativamente olhando a carteira e ajustando ela de acordo, inclusive, com o mercado, porque agora cada momento financeiro, cada momento econômico, cada movimento do mercado pode influenciar e você tem que fazer correções adequadas ali também. Legal. Então, essa é a fase da rentabilização. Aqui, né, o patrimônio começa a inclinar exponencialmente. Por isso que eu falei, aqui você começa a perceber que 200 mil vai ser mais fácil, 300 mais fácil ainda, desde que você continue aportando e tenha uma proatividade para olhar a alocação. Mas olha só que interessante, o que acontece nessa fase de vida? Essa fase de vida, dos 35 aos 50, tem mais projetos que ocorrem. Eu já não quero aquele apartamento de 40, 50 metros quadrados, eu quero um de 100, eu tenho filho, né? Eu não quero mais aquele carro simplesinho, eu quero um carro melhor, ar-condicionado. Pô, eu comia no bandejão perto de casa, ou na padoca. Agora não é qualquer lugar, eu quero ir num restaurante um pouquinho melhor. A padaria não é qualquer uma, é aquela que ficava perto lá da nossa faculdade, do Mackenzie. Então, a gente já trouxe o caso aqui do Mil da Padaria, né? Então, e eu também não quero viajar mais para o litoral norte, eu quero ir para Paris. Então, os projetos melhoram, mas a nossa qualidade de vida melhora, a nossa renda, né? A gente evolui na carreira. Aqui a gente começa a evoluir cada vez mais, principalmente a gente vai investindo em educação, né? Que é fundamental. E aqui é um ponto importante que a gente começa a inclinar o ganho, e os erros clássicos aqui são, primeiro, ir cada vez mais gastando conforme essa renda sobe. A gente chama isso daqui da ancoragem. Então, a gente vai ancorando o máximo que a gente pode da nossa qualidade de vida. E a gente não acumula dinheiro. Então, o risco aqui dos 35 aos 50 anos é quanto mais você ganha, mais você gasta, mais você vai se acostumando com coisas melhores. E é difícil desacostumar, né? Quando a gente está em algo melhor. Então, você está
evoluindo na qualidade de vida, mas seu patrimônio não está ficando compatível. Talvez você nem tenha patrimônio. Talvez você tenha um patrimônio imobilizado. Você pode ter carro caro, que não gera renda. Você pode ter uma casa própria, inclusive, que está financiada, cara, mas não está gerando renda para você. Então, patrimônio imobilizado você pode até ter, mas o que você não tem é um patrimônio gerando renda. Tá? Então, ou seja, isso vai gerando um risco para a próxima fase que a gente vai falar, da gente entender como vai manter essa qualidade de vida. Uma coisa é chegar, outra coisa é manter. Sim. Tá? Então, o erro clássico é você continuar gastando tudo que ganha e não perceber, né, o impacto do mal invisível, principalmente hábitos de conveniência. Até só para complementar esse raciocínio, quanto mais você ganha, mais fica difícil você fazer esse olhar clínico de onde o dinheiro está indo. Sim. E também tem as conveniências que são não tão adequadas. Por exemplo, a gente falou aqui no episódio que gerou muita discussão também do casal, que inclusive está nesse livro, né? Esse livro aqui eu discorro bem desse case real. Tem vários cases reais aqui de clientes e famílias que a gente já atendeu, claro, com anônimos, né? Então, mas com os exemplos ali matemáticos. E esse casal que gastava R$1.000 na padaria. Sim. Por conveniência, só porque achava que não tinha tempo de manhã, parava na padaria, gastava 50, 60 reais com croissant cappuccino. E muita gente fala, mas é a experiência deles, a qualidade de vida. Não era. Na hora que eu mostrei para eles que eles gastavam R$1.000, 12 mil por ano, isso dava mais de... multiplica por 30 anos, vai dar 360 de principal, corrigido com inflação e mais rendimento, juro real, mais de 1 milhão? Eles falam, cara, não é possível, não vou mais na padaria, eu entendi. Não é prioridade isso. A minha prioridade agora é ter dinheiro para ter filho, para continuar viajando e ter aposentadoria. Essa padaria aqui realmente não faz sentido.